graça e a paz de Jesus Cristo encontre você, toda a sua família, os seus irmãos em Cristo, tudo na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que é isso que nos fortalece, é isso que nos dá força no dia a dia, a gente permanecer no favor do Pai e permanecer na presença dele, que é a graça e a paz em favor de cada um de nós. Então nós estamos mais uma vez dentro do nosso objetivo, dentro dos nossos alvos, é justamente fortalecer uns aos outros a cada dia. Porque nós, como crentes, nós precisamos disso. Porque na vida espiritual eu aprendi que ninguém vence sozinho. A gente precisa desse contato, a gente precisa desse diálogo, a gente precisa estar ouvindo um ou outro a cada dia. E parece que nós estamos chegando nessa reta final e a igreja menosprezou totalmente isso, sem perceber o que está por detrás disso. A gente acha que é uma coisa normal, a gente acha que é uma coisa natural. Porque de repente, você no sermão vê, cuidado com essas doutrinas, cuidado com essas igrejas, cuidado com isso. Mas não podemos ter cuidado com isso. O cuidado que Deus nos dá é o cuidado que nós temos a ver com a palavra. É esse cuidado que nós devemos ter. Eu sou um pastor de uma igreja. Então, por mais que eu como instrumento, eu como canal de Deus nessa obra, que eu estou fazendo 21 anos de obra agora nesse mês de junho, 21 anos aqui trabalhando todos os dias no nome de Jesus Cristo. Não dá o direito aos irmãos que estão justamente aí participando desse trabalho, dessa obra, não dá o direito de desprezar a palavra e não justamente conferir e não justamente examinar se aquele espírito que está falando com eles é de Deus ou não. Não isenta isso, usando convivência em lugar nenhum, amado, na vida. Porque a estratégia de Satanás é muito grande. Nós, como cristãos, tem pouca noção, que a Bíblia também não dá muita ênfase justamente ao diabo, a Satanás, não dá muita ênfase, mas o pouco que a Bíblia justamente relata, dá uma dimensão muito grande a cada dia, de a gente entender, compreender, justamente a ação do diabo, Satanás, nosso inimigo da nossa alma, porque é inimigo de Deus, o que ele vem fazendo com a igreja hoje. E vocês que têm acompanhado meus vídeos, vocês sabem, eu não critico, não existe crítica. O que existe é a verdade. O que existe é a verdade. Esse negócio de pombagira, preto velho, isso não existe. Isso foi criado no mundo pagão, já falei várias vezes. O que eu me atento a cada dia é para justamente a serpente que estava no paraíso, entendeu? Que ali estava o diabo Satanás camuflado naquele animal, que não era para chamar a atenção justamente do engano, da mentira, ele estava ali. O que eu me refiro no nosso comentário, nossas conversas, justamente espirituais a cada dia, eu me refiro toda vez ao diabo, eu me refiro ao diabo que a Bíblia apresenta para mim e para você. Eu me refiro justamente a isso. Porque quando você olha, é justamente para aquela serpente, que a gente só olha para ela, não vê que o diabo, Satanás estava aí, você vê como é que ela começa a atuar na criação. Como é que ela começa a agir? Como é que ela justamente aborda justamente a criação no início? Ela aborda com um questionamento. Ela aborda a criação com um questionamento. Ela, quando chegou a Eva, ela questionou. Ela perguntou. Não é isso que diz lá a palavra de Deus? Observe o que diz no capítulo 3, início, no versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o seu Deus tinha feito. Era o animal mais astuto. Então foi por isso que o anjo caído, chamado Satanás ou diabo, que é a mesma coisa, é a mesma pessoa, ele usou, se camuflou ali. E é o que ela diz, ela encontra justamente com a criação, diz assim: e esta disse à mulher, é assim que Deus disse?
Você vê, houve um questionamento. Houve um questionamento naquele momento. Não comerei de toda a árvore do jardim? Está aí a pergunta. Ela começa com um questionamento. Porque até hoje esse questionamento está justamente na nossa alma. Foi ela que pecou, está até hoje dentro de nós. Porque quando o diabo justamente questiona isso com a Eva, o questionamento, o que ela faz? Ela leva a gente, o crente, leva a nós justamente a olhar aquilo que é proibido. Porque a expressão é essa, não se pode fazer nada aqui. Você vê que levou Eva a olhar para o proibido. Então, quando a pergunta faz o questionamento, não comerá de toda a árvore do jardim, ela está dizendo, não pode fazer nada aqui. Então, foi o que a Eva fez. Ela olhou para aquilo que era proibido. Mas ela não observou que justamente havia milhares de árvores que ela podia justamente se alimentar, observar. Ela podia ver, mas quando o diabo questiona isso, então leva justamente o homem, levou a criação a olhar para aquilo que é proibido. Quando leva justamente a criação a levar para aquilo que é proibido, o que acontece com nós como crente hoje, que fomos alcançados pela graça e pelo amor do Senhor sobre as nossas vidas? Então, quando você chega justamente no Reino de Deus, você tem um conceito de vida diferente daquele conceito de vida que eu e você vivemos sem o Senhor. Nós passamos a ter um conceito de valores, tanto morais, espirituais, para viver justamente no dia a dia. Quando você justamente entra no Reino de Deus, que nós deixamos o mundo, deixamos tudo lá fora para abarcar o reino do Senhor, então a serpente está lá na nossa alma mostrando, olha, aqui você não pode fazer isso, aqui é proibido fazer isso. Então leva a nós a olhar aquilo que é proibido. Por isso que o crente, 90% dos crentes, me perdoe, eu não estou criticando, estou falando a realidade, é a verdade bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que aqui não pode fazer nada. E aí que nós somos despertados a voltar para o mundo novamente, a ter interesse com as coisas do mundo. Você vê que coisa de louco, você vê que loucura é o crente, ele começa a viver a vida de ontem. Ele começa a ver dentro, porque a gente vê que é tudo proibido, ele não pode namorar, a gente não pode não sei o quê, não pode fazer isso, não pode fofocar, não pode criticar, não pode murmurar. A gente olhando para isso. E você vê as pessoas reclamando, xingando, revoltados lá fora, porque antes nós éramos dessa maneira, então nós começamos justamente a se sentir atraídos novamente pelo mundo de Satanás. Porque é assim que diz a Bíblia, no mundo jaz, entendeu? No mundo está aí o inimigo. Então é o mundo dele, o mundo que é o mundo dos homens. Porque ele que dita as ordens, como é que o homem se conduz na sua própria vida, na sua própria carnalidade, na sua própria natureza, no seu próprio eu, então é ditado por ele. Então, por isso que justamente o crente se sente novamente atraído. Aí entra o quê? Aí entra o pecado, que é a desobediência a Deus. Aí entra o pecado, que é a falta de respeito a Deus. Aí entra o pecado, que o crente passa a não ter temor, respeito, reverência ao Senhor. Aí é uma vida danada, entra numa vida religiosa. Que a gente ouve a palavra de Deus, que aí entra a hipocrisia, que nós comentamos no vídeo anterior. Aí nós estamos dizendo que somos cristãos, mas nós não acatamos as verdades de Deus. Quando você não acata as verdades de Deus, o que acontece comigo e com você? Então entra a desobediência. E na desobediência entra o quê? O pecado. É uma vida independente justamente do Senhor. Você vê que até hoje a serpente está aí trabalhando. Por isso que o crente tem dificuldade de vencer é justamente o mal. Porque ele não cresce de maneira nenhuma, cresce no conhecimento espiritual da vida, ele cresce no conhecimento bíblico. Fala a Bíblia toda, conta a história toda, ele faz tudo isso. Mas o conhecimento da vida, ele tem dificuldade.
Porque todo esse livro que você tem aí, e eu tenho chamado a Escritura Sagrada, ou a Bíblia Sagrada, entendeu? Deus se revelou a mim e a você através da palavra escrita. Então aqui está justamente todas as promessas de Deus para mim e para você, para todos nós fomos escolhidos por Deus. Só que a obra do inimigo ele continua operando até hoje. Ele se deu lá no jardim. Não se pode fazer nada aqui. Chama atenção para o proibido. Porque é isso que a gente vê. É isso que a juventude também vê isso hoje. Por isso que a igreja, para justamente alcançar o jovem, para manter o jovem, ele começa justamente a fazer uma associação, ele começa a fazer uma mistura, um culto misto, que ele traz algumas coisas do mundo para prender o jovem ali. Então o jovem não cresce dentro dos princípios de vida, dos princípios de fé, não cresce de maneira nenhuma. Porque nós ficamos acovardados, amedrontados de levar a verdade para o jovem. Se não levar, não tem mudança, não tem transformação. Será uma geração perdida novamente, porque o diabo está aí, é isso que eles veem. Que quer ter uma vida na libertinagem, mas não tem isso. Porque quando você procura uma vida na libertinagem, uma vida sem lei, sem regra, o que acontece conosco? Então, nós é tomado pelo nosso eu. Então, nós somos revestidos pelo nosso eu, nós não cantamos nada, não obedecemos nada. Se tornamos uma pessoa louca, desorientada, estúpida na sua modo de proceder, de comportar diante do Pai Celestial, o Pai maior. Você está vendo por onde começa toda a história da ruína nossa? Começou ali e prevalece até hoje. Você pode ver as igrejas que trabalham com jovens, ele tem uns cultos mistos. É uma mistura das coisas, é justamente do mundo secular, do mundo contemporâneo, procurando adaptar ao mundo, né? Adaptar as coisas carnais com as coisas espirituais, que é para eles sentir a vontade, sentir justamente aquela coisa toda, não ver que ser crente tem que ter um procedimento, um caráter cristão, não precisa nada, não precisa ser semelhante a Jesus, nada de maneira nenhuma. Então foi mudado, tem mudado justamente as regras, tem mudado justamente os preceitos, é justamente bíblico com esse tipo de atitude a cada dia. Por quê? Porque isso aconteceu no jardim. Isso aconteceu no jardim. Não se pode fazer nada aqui? É assim que Deus diz? Você está entendendo, amado? Você está compreendendo essa verdade no seu coração? Pense nisso. Analise isso com profundeza de espírito. Não vai aí atirando, chutando, porque você não está entendendo, aí você vai chutando, tal. Quem é esse cara para falar isso? Esse cara não. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um homem que luto todo dia para estar na presença de Deus. Todo dia. Entendeu? Todo dia eu luto justamente isso. São 21 anos que eu faço nesse mês de junho, e não tenho férias. Nunca tirei férias. Há uns anos para cá, de uns 5 anos para cá, é que os irmãos da igreja se reuniram e todo ano me dão uma passagem para me dar um rolê de uma semana em qualquer parte do Brasil. Eles que me patrocinam isso aí, mas nunca tirei férias, ficar 30 dias em casa, numa boa, de maneira nenhuma, sempre ali firme e trabalhando no Senhor. Entendeu? E eu não sou uma criança, eu sou um homem de 66 anos, faço 67 anos agora em outubro. Mande meu presente. É brincadeira, não faça isso não, é brincadeira. Estou te mostrando justamente isso. Mostrando justamente essa realidade. As coisas acontecem até hoje. Você viu os movimentos de jovens nas igrejas? Justamente é isso. É uma mistura das coisas seculares com as coisas espirituais. Então eles dão uma dosagem, uma misturadinha, então os jovens estão lá. Mas aqueles movimentos, mas não leva eles a Deus de maneira nenhuma. Me perdoe falar isso, mas essa é a realidade. Entendeu? Não tem esse negócio do jovem sair para isso. Ele tem que ouvir a palavra, como qualquer cidadão ouve a palavra. Você não viu a vida do Daniel? Daniel era jovem.
Mas vê como seus pais criaram. É tanto que ele estava preso no cativeiro, ele não tem medo. Não tem medo justamente a desrespeitar aquelas leis absurdas do rei Nabucodonosor, de maneira nenhuma. Daniel não se curvou, seus amigos não eram tudo jovens. Mas o ensinamento da verdade que eles aprenderam junto aos seus pais, na sua sinagoga, então fez um homem de fé, um jovem, firme, imbatível na fé. Foi por isso que ele enfrentou aquele sistema terrível, daqueles deuses terrível, mas não se curvou de maneira nenhuma. E Deus honrou ele. Ele era um jovem. Você viu que não precisou fazer mistura entre o secular e o espiritual? Compreende. As crianças compreendem. Você entendeu? As crianças compreendem que a gente precisa de dedicação, a gente precisa dessa firmeza a cada dia. A gente precisa disso. E não justamente misturar as coisas do mundo com as coisas celestiais. Para agradar, para manter aquele grupo. O que adianta manter aquilo se eu não estou levando a verdade? Se não tem a verdade, não tem libertação. Então vamos continuar na sua loucura, na loucura da sua natureza. Vamos continuar transando, fazendo sexo para o casamento, como está cheio aí, o lesbianismo tomando conta dessa juventude, o homossexualismo tomando conta. Por quê? Porque a gente não quer levar a verdade, tem medo, sente inseguro. Então, esse trabalho, as pessoas não acreditam em Deus. Eles estão acreditando no que a serpente disse. Ah, ninguém pode fazer nada aqui? Porque eu te pergunto, aquele que criou o homem, aquele que criou o homem, deu tudo para o homem, deu milhares de aves para o homem, será que ele não podia justamente impor uma lei, justamente para adequar a conduta do homem a partir daquele momento? Podia ou não podia? Podia fazer isso, você entendeu? Mas lá na criação desobedeceram. Quando eles desobedeceram justamente a única lei do Senhor da proibição, que a serpente induziu aquilo, é assim que Deus diz, não comerá de toda a árvore do jardim? Levou na proibição. Então o que aconteceu? É o que vem acontecendo hoje. Quem que manda aqui? É eu ou Deus que manda aqui? Quem manda na minha vida é eu ou Deus? É isso, amada igreja. Estão virando uma loucura. A serpente está ganhando, a serpente está vencendo a igreja justamente aqui na terra. Eu deixo essa mensagem para você meditar e refletir, porque a coisa é mais séria do que a gente poder pensar e imaginar. Eu agradeço o teu carinho, o teu amor, de estar aí ouvindo. Muitas vezes a gente age com intrepidez, mas essa é a realidade, a indignação com a igreja que tem a vida de Deus derramada dentro dela e está cedendo justamente às trevas. Muito obrigado. Deus é comigo, Deus é com você, o Deus conosco, e seja sempre presente na sua vida, nessa jornada, nessa caminhada, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus Cristo.